Seja bem-vinda a mais episódio do Parte Seguro Cast. Eu, Suânia Lima, estou hoje com Amanda Carvalho, a nova integrante da equipe Luiz Parte Seguro. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa noite, gente. Tudo bem? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a dengue e a gestação, né? Um tema super importante, não só para as gestantes, mas para a saúde pública em si, né? Dados epidemiológicos do Ministério da Saúde mostram que no ano passado foram mais de 1.500.000 casos de dengue. E só nessa fase inicial agora de 2024, nas gestantes já houve um aumento de mais de 300%. Muita coisa. Então, assim, é muita coisa. E a gestante, ela é classificada como um grupo de risco para dengue. Então, é importante que a gente saiba sobre esse assunto. E aí, a gente veio aqui falar um pouquinho sobre isso com vocês. Amanda, me diz assim, por que a gestante, ela é classificada como um grupo de risco? O que tem de risco nessa parte da gestação? A gente sabe, né, que a gestante, ela é uma pessoa completamente, né, diferente de uma pessoa que não está grávida por todas as modificações que o organismo materno passa. E a dengue, o vírus da dengue, a doença em si, ela causa diversas coisas no nosso organismo, né? Então, isso predispõe ao aumento de sangramento nessa gestante, de abortamento no começo da gravidez, além também de casos mais graves como choque e até morte materna. E no feto, a gente tem alterações como, por exemplo, restrição do crescimento desse bebê, pré-maturidade e também o risco, né, de óbito fetal. Na puérpera também é importante a gente lembrar, né? Até o 14º dia, a gente pode ter também quadro de sangramento aumentado. A gente sabe que o puerpério ele é caracterizado por essa fase, né, de sangramento depois do parto. Claro, dentro, né, de um padrão esperado. E quando essa puérpera ela é infectada pelo vírus da dengue, a gente pode ter um sangramento mais aumentado. Então, a gente tem que ficar de olho nisso também. Além de quadros ainda mais sérios, como lesão hepática, né, lesão no fígado ou lesão nos rins. E pode, inclusive, levar à morte também. Sim, né? pode levar à morte também, com certeza. E aí, assim, sabendo, né, de toda essa gravidade que pode acontecer numa gestante ou numa puérpera, o que a gente poderia fazer de prevenção? Existe alguma coisa que a gente possa fazer com profilaxia, prevenir que essa mulher não pegue essa doença nessa fase, nesse ciclo gravídico puerperal? Existe sim, né? A gente sabe que hoje já existe a vacina da dengue disponível pelo Ministério da Saúde, porém é importante frisar que a grávida, a puérpera, ela não é uma pessoa adequada para tomar essa vacina, não é liberado nesse período, mas a gente pode fazer outras coisas, né? A principal profilaxia usada nesses casos é relação ao nosso comportamento, atitudes mesmo diárias que são básicas e que a gente consegue fazer. A gente ouve desde muito cedo, né, aquela recomendação da gente não deixar água parada, né, nas propagandas da televisão, o próprio agente sanitário que chega na nossa casa dando essa recomendação, então é importante frisar isso, que a gente deve, né, evitar essa água parada E é nos importante reservatórios. essa informação, porque hoje também voltou-se a ter muita mulheres que cultivam plantas em casa, Sim, é né? verdade. E aí não tem esse cuidado de tirar aquele discozinho ali que fica Um vasinho acumulando a água embaixo, para exato. poder não ter exatamente, né, a água parada. Então, como está muito em Sim. voga aí essa questão de muita gente, acho que talvez por uma sanidade mental, né? Tá cultivando plantas na sua casa, apartamento, Sim. varanda, é cheio de planta. É. Mas tem que ter esse cuidado também, não só consigo, mas também para a comunidade com que ela se insere. É importante. Além, né, do uso de roupas mais claras, né? O manual já recomenda do Ministério da Saúde que essa grávida, as pessoas elas utilizem, né, roupas mais claras. E também com o uso dos repelentes, né? Que hoje estão aí, existem vários no Vários. mercado. E muitas gestantes perguntam, abordam a gente para querendo saber qual que eu uso, doutora, qual que é liberado, né? Como que eu uso? Como que eu uso? Será que tem diferença? Suânia, como é que tu faz isso no teu consultório? Pela Anvisa, a gente tem alguns princípios ativos que são liberados. Os principais dele, que é o que está na boca de todo mundo, né? É o DIT e a icaridina. Sim. Não vamos nos adentrar nos nomes comerciais, Não mas é o cada foco. gestante, né, pode observar no produto que você está comprando é a base de quê? DIT Sim. ou icaridina, né? E depende também da concentração desse princípio, para saber como é que vai ser a forma de aplicação.
Então, é muito individualizado de acordo com o produto que vai ser comprado. Então, você tem que prestar atenção na bula desse medicamento, desse produto, na verdade, para saber como é que é a aplicação e a sua reaplicação. Sim, é a cada muito 2 importante. horas, a cada 5 horas, a cada 10 horas. Não adianta você sair da sua casa, usei o repelente, vai chegar de noite e achar que está protegido o dia inteiro. Vai depender do produto que você utiliza para saber se você está fazendo a reaplicação da forma correta. E, além disso, você tem que fazer a aplicação correta do produto, Sim. né? A gente tem o costume de usar o hidratante, a gente usa o hidratante no corpo inteiro e aí depois coloca a roupa. Sim. O repelente, a gente não vai utilizar dessa mesma forma. O repelente a gente utiliza depois que a gente coloca a roupa, porque a gente não pode utilizar o repelente na área da pele que está coberta com a roupa. Sim. A gente vai utilizar o repelente na área que está exposta e na roupa que está exposta. Então, tem que ter esse cuidado na hora da utilização, para não ter risco de ter uma superdosagem, como se fosse assim. Além disso, quando a gente vai utilizar no rosto, a gente primeiro coloca o produto nas mãos e depois passa no rosto. Cuidado com os olhos e com a boca. E para quem utiliza o protetor solar, Muito bem lembrado. primeiro o protetor solar, para depois utilizar o repelente. Inclusive o protetor solar facial que a gente utiliza. Primeiro faz uso do protetor facial, para depois usar o uso do repelente. Então a gente tem que ter esses cuidados, né, relacionado à profilaxia, à prevenção, né, como tudo que a gente já conversou. E aí é um cuidado que, queira ou não, é um pouco mais difícil, porque depende de mim. Depende de ti. Sim. Depende de você que tá aí. E de seus vizinhos. Então, depende, é da comunidade em si. Não adianta eu fazer a minha parte se meu vizinho não faz. Com certeza. Então, é um cuidado que realmente tem que ser sempre lembrado, sempre mostrado, não só para a gestante, mas também era lembrado o seu ao redor também para tomar os mesmos cuidados. Exatamente. E às vezes, mesmo quando a gente toma todos os cuidados, ainda assim a gente pode, né, ser infectado pela dengue. E aí, como é que a gente pode fazer esse diagnóstico, Amanda? Como é que a gestante pode saber? Será que eu tô com dengue? Será que isso que eu tô sentindo pode ser dengue? O que eu posso fazer? Então, a gente tem alguns sintomas meio que clássicos da dengue, né? Quais seriam eles? Dor, né? Mialgia, dor muscular, dor no corpo, aquele peso atrás dos olhos, muito característico também de sintomas relacionados à dengue, cefaleia, aquele mal-estar. Então, a gestante, ela tem que se preocupar quando ela tiver mais ou menos um quadro assim, né? Isso pode ser uma virose, né? E existem tantas outras coisas que fazem diagnóstico diferencial com a dengue, que a gente não vai falar aqui porque seria, né, um mundo de coisa, mas é importante, sentiu isso, né? Ficar atenta, porque pode ser dengue? Sim, pode ser dengue. E também temos que lembrar dos sintomas de gravidade de alarme que a gente falou no começo. Então, náusea, vômito, dor abdominal, opa, tem alguma coisa errada, né? Hipotensão postural, queda da pressão quando você levanta, né? Aquele mal-estar mais intenso. Ficar atento a isso, né? Buscar auxílio, ajuda do seu obstetra, perguntar, porque existem casos que a gente pode até internar essa paciente, né? Depender de cada caso. E é bom frisar também esses sintomas, principalmente sintomas de alarme, né? Vômito persistente, dor abdominal, às vezes pode ser confundido com os próprios sintomas da gestação, né? A gestação às vezes pode ter uma dor pélvica, uma cólica, pode ter vômito persistente, que às vezes tem que utilizar uns 3 medicamentos para ver se consegue conter, né? Os vômitos. Então, tomar um cuidado para, se você tiver com febre, né, com as manchinhas no corpo, com toda essa sintomatologia que a Amanda já comentou, se tiver esses outros sintomas aí de alarme, ligar realmente, né, o sinal de alarme e procurar uma emergência para ser avaliada e ver realmente se você pode ou não estar com a dengue. Sim. E é importante frisar que a gente não fica só na suspeita clínica, né? A gente hoje dispõe de alguns testes que nos auxiliam nesse diagnóstico. Pode falar um pouquinho pra gente, Suane, desses testes? Então, a gente tem a suspeição, né? Então, vamos ver se de fato é ou não a dengue. Existem alguns exames laboratoriais que podem ser feitos. Temos 3 principais, que é o antígeno NS1, o PCR e a serologia, IgM e IgG.
Os principais que dá um diagnóstico mais rápido, já no terceiro dia, um diagnóstico precoce, que é o ideal, que a gente tenha um diagnóstico precoce para que a gente possa fazer o tratamento adequado, é o antígeno NS1 e o PCR, né? A sorologia já seria mais depois de uma semana para poder ter realmente alguma soroconversão e aí ter um diagnóstico como se fosse posterior e não naquele momento que a gente precisa. Então, tem essa suspeição, vai realmente na emergência. Na emergência, você vai ser avaliada, vai ser solicitado os exames, e aí vamos saber se de fato a gente tem ou não esse diagnóstico da dengue. E aí, como a Amanda já comentou sobre a questão dos sinais de gravidade, sinais de alarme, nós classificamos, na realidade, as pessoas com dengue em grupos. Grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, de acordo com os sintomas, de acordo com o fator de risco, de acordo com sinais de alarme e sinais de gravidade. A gestante, ela automaticamente, gestante e as puérperas até o 14º dia, 14º dia, Ave Maria, minha gente. É só aqui o nervosismo. A gestante até as puérperas no 14º dia, elas são classificadas automaticamente no grupo B. Porque como a gente falou lá no início, esse grupo, né, gestantes e as puérperas, elas já é um grupo de risco. Então, essas pessoas que já são grupo de risco, elas já são automaticamente classificadas no grupo B. Se ela tiver um sinal de alarme, ela já vai ser classificada no grupo C. E se for um sinal de gravidade, vai ser classificada no grupo D. E aí, o tratamento vai ser de acordo com a classificação dessa gestante ou dessa puérpera. Se é o grupo B, vai ser tratado dessa forma, se for o grupo C, de outra forma, e grupo D também de uma outra forma. Então, o tratamento em si vai depender do grupo que ela, né, que ela vai estar. Exatamente. Mas aí tem aquelas gestantes que a gente sabe que tem a gestante por si só já é uma peculiaridade, né? Sabemos disso. Com certeza. Na dengue já sabe que é um fator de risco. Mas ainda existe aquelas gestantes que ainda tem um a mais, um plus. Que pode estar utilizando alguma medicação, por exemplo, para prevenção de pré-eclâmpsia grave, de restrição de crescimento, como o uso do AS. E existe aquelas pacientes que têm uma trombofilia, que pode estar usando uma enoxaparina, um anticoagulante. E aí, o que a gente pode... os cuidados que a gente tem que ter nessas gestantes que estão usando medicações que podem contribuir para a piora, né? De uma hemorragia. Como é que a gente pode lidar e conduzir essas gestantes e puérperas? A recomendação hoje é que o AS ele seja suspenso, né? Na fase aguda da dengue, que a gente fala que é aquela fase febril, né? Onde a gente tem uma queda das plaquetas. Então, a recomendação é que o AS seja suspenso. Nesses casos de pacientes que usam para prevenção de pré-eclâmpsia, enfim. Então, a gente suspende, a gente espera a recuperação dessa paciente, né, com as medidas que a gente faz, hidratação. Então, depois que ela passa essa fase aguda, né, que a doença entra realmente em remissão, após uma semana, né, os estudos recomendam que você avalie o risco-benefício e o retorno dessa medicação, porque a gente sabe que ela é importante, né, a gente consegue modificar muito o prognóstico dessas pacientes com o uso do AS. Agora, para outros anticoagulantes, aí já a situação já é mais complicada, né? Por quê? Porque a gente tem que pesar risco-benefício e avaliar cada caso. Às vezes é uma trombofilia grave, é uma coisa que realmente vai levar essa paciente a ter um prognóstico tanto para ela quanto para o bebê, né? Mais reservado. Então, nesses casos, a gente individualiza. Cada caso avalia e espera também, né? Se for o caso de suspender a remissão para depois reintroduzir. Mas a recomendação é individualizar cada caso. E aí, nessas situações, só um adendo de que essas gestantes mais graves, né? Ou porque está usando uma anticoagulação plena, e aí seja necessário fazer a suspensão dessa medicação, pode até ser feita a suspensão, mas ela vai ter que ser internada e vai ter que estar em ambiente hospitalar para poder fazer o controle, né? Através de exames laboratoriais para saber se está tudo ok, se pode continuar mesmo sem utilizar, se precisa retornar. Então, realmente, cada caso é um caso que a gente precisa ser avaliado, né, de uma forma individualizada. E aí, lembrando também, assim, a gestação,
Assim como no diagnóstico pode dificultar, né, o diagnóstico precoce por conta dos sintomas que são parecidos com o da gestação, no tratamento a gente precisa ter um cuidado a mais, porque assim, um dos principais pilares, vamos dizer assim, do tratamento da dengue é a hidratação. Sim. Só que essa gestante ou puérpera, elas têm uma acessibilidade maior para extravasamento, né? Porque o terceiro passo, como tu já comentou. Já então, tá elas têm um risco hiperdiluída, maior, né? exatamente. Tem um risco maior de evoluir com edema agudo de pulmão, ou seja, ter água no pulmão. Sim. Então, saber que quando estiver tratando dessa gestante, dessa puérpera que está com dengue, que existem essas particularidades que é diferente de uma mulher que não está gestante. Sim. A hidratação deve ser avaliada de uma forma individualizada, porque uma é gestante ou puérpera e a outra não é. Exatamente. E tem que ser avaliada de uma forma mais de perto, né? Para saber se está tudo ok, se está tudo certinho. Exatamente. E aí vem a pergunta, né, que a gente não quer calar. A gente falou da grávida, né, falou desse período todo, falou dos cuidados que a gente tem que ter, mas e o momento do parto, né, que é o que a gente espera, né, o obstetra, ele vibra por esse momento, a mãe também espera. E o momento do parto, será que existe, né, um momento ideal? Qual é a hora da gente interromper essa gravidez? A via de parto, né, tem alguma que é melhor? Como é que é isso? Cada caso é um caso. No fundo é isso, gente. No fundo é isso. Cada caso é um caso, né? Vai depender da gravidade da doença, vai depender da idade gestacional que a gestante se encontra. O que a gente pode dizer é não necessariamente eu tenho dengue, eu tenho que parir. Vou resolver. Não é assim. Não é assim. Vai depender do contexto, né? De saber como é a gravidade da mãe, como que ela está, como que o bebê está. E aí, juntando esses parâmetros, saber a melhor via de não só a via, como o momento certo de resolver. O ideal é a mãe esteja estabilizada, já não está mais no processo virêmico, já está num processo já de estabilização, de recuperação. E se for o momento de fazer o parto naquele momento. Evitar ao máximo em fazer o parto no momento de uma descompensação dessa doença para poder, como se fosse resolver logo. Não vai estar ajudando nem a mãe e nem o bebê. É verdade. Né? Tem que ter realmente uma tranquilidade, calma, avaliar o contexto geral dessa mulher, que envolve tanto ela como o bebê, para poder definir o momento certo da resolução. Definido que tem que resolver. Naquele momento em que ela continua com a doença, mas não está no seu estado, né, crítico. Sim. A via de parto que seria a melhor é uma via de parto vaginal, né? Porque isso é menor risco de sangramento. Menor risco de sangramento, né? Você não precisa cortar, né, a mãe, e aí cortar todas aquelas 7 camadas, que tem um risco maior de sangramento, certeza. Tem uma hemostasia difícil. Então, o parto vaginal, ele é priorizado nessas situações. Sim. Né? E ainda assim, tem que ter todo um planejamento para esse parto. Porque, como você já comentou, a gestante, ela tem um risco aumentado para sangramento. Então, aquele sangramento de pós-parto pode ser um risco maior para essa gestante que está no processo infeccioso da dengue. Então, tentar fazer um parto planejado, com reserva de concentrado de hemácia, com a equipe cirúrgica anestésico. Tem um suporte, né, para oferecer, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Terapia avançada, de UTI, para fazer o pós-operatório o pós-parto dessa gestante, dessa mãe. É importante, né? Então, assim, não é que eu tenho dengue, eu já tenho que resolver. E se for para resolver, tem que fazer por via alta, que é a via cesariana. Que é o que as pessoas pensam a maioria das vezes, né? Que vou logo fazer a cesariana porque é mais rápido, isso, aquilo, outro, mas não. É o contrário. Sim. O ideal é realmente seja por uma via baixa, pela via de parto vaginal. E aí, uma dos cuidados que também a gente tem que ter no pós-parto vaginal. Tem uma medicação que a gente utiliza como prevenção da atonia, né? Sim. Que é a ocitocina, né? Que a gente utiliza como prevenção de atonia pós-parto, que é recomendado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. Mas, para quem está com dengue, essa medicação que se faz de via intramuscular, ou seja, aquele furinho, né, ou no braço, ou no bumbum,
já não é o indicado. Então, Sim. essas particularidades que a gente está comentando desde a época do diagnóstico, do tratamento, na via de parto, no pós-parto também tem esse cuidado, que o ideal é que não faça por via intramuscular e sim por via intravenosa. Endovenosa, né? Exatamente. E aí, nasceu, se Deus quiser, nasceu no período ideal, em que a mãe esteja estável, o bebê na melhor forma possível para nascer, estão todos bem. Sim. Pode amamentar se ela está infectada com a dengue? Tem alguma contraindicação? Como é que a mãe pode Conduzir isso, né? Pode amamentar, tá, gente? Não é contraindicada a amamentação na paciente que está com dengue. O protocolo do Ministério da Saúde, ele traz pra gente um dado, né, que a transmissão, nesses casos, ela é muito rara. Para vocês terem uma noção, só existe um relato de caso na literatura, né, que mostra esse risco. Então, assim, em vista de todos os benefícios que a gente tem com a amamentação, o aleitamento materno, como esse bebê vai ficar protegido contra tantas doenças no comecinho ali da vida, é recomendado sim que essa mãe venha amamentar o seu bebê. Então, pode ficar tranquila, dá de mamar pro seu baby, né? Essa transmissão. E essa transmissão que tu fala, que é a transmissão vertical, né, da mãe transferir pro bebê, da mesma forma como a amamentação, o risco é ínfimo. Muito baixo. Na intraútero também é muito infrequente, extremamente Muito raro de ter uma transferência. A mãe foi infectada pela dengue, e aí por via transplacentária o bebê também vai estar infectado. É muito raro. E quando isso acontece, é quando a mãe realmente... o parto aconteceu naquele momento de viremia mesmo, né? Ela acabou de ter o diagnóstico, na fase mais aguda, né, da doença. Febril. E aí tem realmente um risco maior de transmissão, apesar de ainda assim ser muito raro acontecer. Muito raro. E aí, lembrando da tua questão, acabou de falar da mãe febril, uma coisa que é importantíssima a gente falar, a gente acabou esquecendo um pouquinho. A mãe diagnosticada com dengue está na sua casa, linda e maravilhosa, sem estar com sinais de gravidade, nem de alarme, mas ela está febril, está com febre. E aí? Tem algum cuidado a mais que a gente precisa ter? Então, é uma coisa que pouca gente sabe, mas a mãe, nesse estado febril, né, com o diagnóstico, ela é um foco de transmissão. Então, o recomendado realmente é que ela fique mais reservada, né, fique mais em casa, em repouso, porque ela acaba sendo, né, uma maneira, digamos que, de infectar, né, outras pessoas. Isso acaba aumentando um pouquinho. Então, o recomendado é que ela fique realmente resguardada em casa. Isso mesmo. Então, assim, tem muitas particularidades, né, da dengue com a gestação, com a puérpera. Muita coisa que pode ser feita para tentar diminuir, né? Como a gente comentou lá no iniciozinho do nosso episódio, aumentou neste ano de 2024 mais de 300% em casos de gestantes com dengue. E às vezes é uma medida simples, né, que pode fazer toda a diferença. Como a gente comentou, né, a profilaxia, né, a prevenção depende de mim, depende da Amanda, depende de você, depende de todos ao nosso redor. Não adianta eu fazer a minha parte se meu vizinho não faz. Essa conscientização. Né? Precisa a gente trazer isso. Agora, com essa vacina, né, a gestante não pode utilizar, porque não existe, né, estudos ainda comprovando a sua segurança. Mas ao seu redor, pode. Isso faz uma diferença, e aí né? faz uma diferença que, quem sabe, no próximo ano, nesse mesmo período, a gente consiga ver alguma diminuição nesses quadros, porque já vai ter mais gente, né, vacinada, e com isso protege aquela gestante que não pode ser vacinada. Sim. Né? Então já fica a dica para quem não está grávida, não é puérpera. Vacine-se. De maneira indireta, você ajuda nessas pacientes. Exatamente. E tenha um cuidado, né, do repelente, é algo tão simples que a gente possa estar utilizando. Não, como a gente falou, não adianta usar repelente no início do dia e achar que está protegido o dia inteiro. O resto do dia. Você tem que ver qual é o produto que você utilizou, você aproveite que terminou. Tá assistindo aqui agora, vá lá, corre. Pegue o seu repelente e veja lá como que está sendo o modo de uso. Reaplicação a cada 5 horas, reaplicação a cada 6 horas, a cada 10 horas. Né? Vai depender do produto que você comprou. Então, veja lá e preste atenção para você fazer essa reaplicação para se proteger, né? Com certeza. Ainda mais no período quando a gente está no período de chuva.
Que né? é esse período aqui, do começo do ano, que surgem as viroses, que surgem os casos de dengue, né? Exatamente, Então, porque atenção redobrada nesse período. inclusive, uma das principais causas que o Ministério da Saúde coloca como esse aumento de mais de 300% na gestação, coloca por questão do clima, Sim. né? Queira ou não, é muita Chuvas, né? Muita chuva, chuva. e aí acaba ficando muita água parada também, não tem aquele cuidado, então Sim. todo cuidado é pouco. A gente sabe que hoje a gente viu que a gestante e a puérpera fazem parte do grupo de risco para dengue, né? Então todo cuidado é pouco, porque pode ter complicações tanto para a mãe, pode ter complicações para o bebê. E o pior de todas as complicações, pode ter morte tanto da mãe como do bebê. Né? Então, é bom a gente ter essas informações. Agradeço a Amanda por estar aqui pela primeira vez. Prazer. Olha o rostinho dela, ela vai estar aqui muito mais presente agora. Um prazer participar, né, desse momento de informação. Acho que essa troca que a gente tem, não só trazer essa informação, né, para as pessoas que nos ouvem, né, porque não é só a gestante que ouve, às vezes o pai, né, a irmã, enfim, tanta gente ouve e escuta, né, os episódios, mas a troca que a gente tem também como profissionais de saúde, né, da vivência, da experiência, como é que você faz, o que você usa, como é que você tem orientado. Eu acho que isso enriquece muito a gente, traz muita bagagem, né, para cada uma de nós. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado. A gente tentou ao máximo trazer informações mais leves, mais tranquilas, mais fáceis de ser entendidas, para que vocês consigam se proteger, consigam proteger os seus entes queridos também, a sua comunidade que você se insere, né? Aproveite, já compartilha com todos os seus contatos do WhatsApp, né, das redes sociais. Manda pra todo mundo. Segue a gente, tanto nas plataformas do YouTube e do Spotify. Clique lá no sininho para você ter a informação de quando tiver esse episódio, né? Os outros episódios. E aproveite e vá acessar os outros episódios. Tem muita coisa boa, com muitos assuntos diversos, com convidados. Então, foi um prazer levar essa informação para vocês. Espero que tenham gostado. E compartilhe com todo mundo.